Mais uma vez aqui estamos, nós já estudamos 2 lições dessa revista, Aprendendo com Jesus de Nazaré. Nós temos aqui, conforme já mencionamos, lições a respeito da vida e do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Todas essas lições são baseadas no Evangelho de Lucas. Desde que nós escrevemos essa revista e editamos, diversas igrejas têm usado grupos de discipulado e de crescimento espiritual. Em minhas visitas eu tenho usado para ler com as famílias e acredito que trazendo edificação. Nós já estudamos 2 lições, que foram as lições: o nascimento de Jesus, isso é, Jesus e seu nascimento, Jesus e seu ministério. E hoje nós estaremos analisando sobre Jesus e a sua morte. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 33, quando afirma: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Eu sei que durante muitos anos tem sido interpretado de formas diferentes a respeito da morte de Jesus. Alguns têm até afirmado: Jesus não morreu, houve um desmaio. Mas muitos fatos refutam essa ideia e mostram ao contrário. Ele morreu e ressuscitou. E eu quero analisar com você hoje 4 aspectos a respeito da morte de Jesus. Primeiro aspecto, que a morte de Jesus foi uma necessidade. Segundo aspecto, que a morte de Jesus foi substitutiva. Terceiro, que a morte dele foi suficiente. E quarto, que a morte dele foi um ato de amor. Em primeiro lugar, a morte de Jesus foi uma necessidade. Foi uma necessidade por quê? Primeiro, porque Deus assim determinou. Deus determinou que a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, seria por meio da morte de Jesus. Também por causa da nossa incapacidade de auto-perdão. Nós não podemos nos perdoar nesse sentido do relacionamento com Deus. Nós podemos nos perdoar, sim, no sentido de que às vezes fizemos alguma coisa e sentimos culpado, Deus já nos perdoou, e mesmo assim nós não nos perdoamos. Assim, nós precisamos nos perdoar. Mas nesse sentido de que o pecado é a quebra da lei de Deus, nós não temos esse auto-perdão. Por isso nós precisamos da morte de Jesus, entender e aceitar essa morte, e foi necessário, porque não há em nós nenhum ato que nos leve a ter justiça própria, a merecer o perdão de Deus. Então foi uma necessidade por causa da nossa pecaminosidade e por causa do decreto de Deus. Segundo lugar, a morte de Jesus foi substitutiva. Isso significa que Ele morreu em nosso lugar. Por exemplo, como se os nossos pecados estivessem todos aqui. E quando Jesus morreu, Ele transferiu para si os nossos pecados, para que nós pudéssemos, mediante a fé e a aceitação, apresentarmos limpos na sua presença. Ele nos substituiu na palavra de Isaías, capítulo 53, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e a nossa culpa. Então Ele morreu não apenas para dar um exemplo, Ele morreu pagando pela nossa culpa. E nós apropriamos do benefício da sua morte, quando nós entendemos essa realidade. E quando nós apropriamos dessa graça à nossa disposição. Em terceiro lugar, a morte de Jesus foi suficiente. Suficiente devido à sua validade. Não tem data de validade. Alguém afirmou que qualquer lugar que cortar nas páginas da Bíblia sairá sangue. É figurativamente.
Isso estava expressando que em todos os lugares na Bíblia descreve a salvação pela graça através da morte de Jesus. A validade eterna. Quando nós vamos comprar uma mercadoria, nós olhamos a data de validade. A data de validade de toda a obra de Jesus, eterna, no sentido passado, no sentido presente e no sentido futuro. Porque até mesmo a verdade de que Deus transcende o tempo. O tempo é para nós, não para Deus. A morte de Jesus foi completa. Não ficou faltando nada. Não precisamos completar. Há muitas pessoas que usam até a religiosidade para completar a obra de Jesus salvadora, dizendo: eu preciso me esforçar no reino de Deus, eu preciso de assumir dezenas de cargos na igreja, porque através disso Deus se torna benevolente para comigo. Não é verdade. O que nós precisamos fazer é aceitar aquilo que Jesus já fez por cada um de nós, porque a Bíblia diz que nós somos salvos não pela obra, por nossas obras, mas pela fé. Alguém disse que não houve nenhum momento que Deus não estivesse carregando os nossos fardos. A Bíblia afirma que na eternidade Deus já projetou a nossa redenção. Último lugar, a Bíblia afirma que a morte de Jesus foi um ato do amor de Deus. Nada em nós motivou Deus a nos amar. Pelo contrário, Deus tinha muitas razões para não nos amar. Porque Deus olhou com seus olhos de justiça e não viu perfeição em nós, mas viu culpa, viu coisas feias, viu pecado. Mas João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A causa movente em Deus não foram nossas justiças, mas foi o amor de Deus. Uma das coisas que você não pode duvidar é de que Deus te ama, principalmente nesse momento. Há muitas pessoas que olham para as dificuldades, para os acontecimentos e pensam que Deus se esqueceu delas. Não é verdade. Deus nos ama nos tempos de dificuldades e nos melhores tempos, nos tempos de saúde e nos tempos de dor e de calamidade. Que seja reconfortante em sua vida o amor de Deus. Tome posse desse amor. Que Deus te abençoe. Vamos orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos e pedimos que a certeza do amor do Senhor esteja presente em nosso coração e seja presente em nossa vida. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, que possam apropriar desse grande amor do Senhor que nos ajuda a atravessar fases e contextos difíceis. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima com a 4ª lição da revista Aprendendo com Jesus de Nazaré.